orquidófilos, tudo bom? Hoje eu vou fazer o plantio de uma catleia um pouco diferente. Qual é a diferença? É o plantio de uma catleia bifolhada. As catleias bifolhadas, também conhecidas como caneludas, têm uma diferença no plantio, tá? A gente tem que aproveitar o surgimento de novas raízes para fazer o plantio, porque diferente das outras catleias, elas sentem mais o replante, tá? Então a gente aproveita esse momento. Nas catleias unifolhadas, também é muito bom aproveitar esse momento, mas normalmente elas sentem menos, tá? Aparando o excesso de raiz e plantando esse tipo de catleia, elas normalmente continuam vegetando numa boa. Já as catleias bifolhadas, né, as caneludas, a gente, dependendo da época que plantar, pode até perder a planta, tá? Ou às vezes ela perde muito da força, né? Quem são as catleias bifolhadas, né, essas caneludas aí? O plantio que eu vou fazer é de uma catleia bicolor, mas isso vale para ametistoglossa, para a catleia leopold, para a catleia gutata, tá? Então, essas catleias aí. Eu já fiz esse plantio faz acho que 2 semanas, eu fiz o vídeo. Agora eu estou fazendo essa introdução para vocês. Vou até mostrar como é que elas estão agora e mostrar o plantio de fato. Vamos lá. Essas aqui são as catleias bifolhadas. Tem esse nome porque normalmente apresentam 2 folhas no topo. Pode apresentar 3 também, não tem problema, mas normalmente são 2 assim. E caneludas porque elas têm um pseudobulbo muito longo, né? Esse é o momento do surgimento das novas raízes em que a gente deve começar o plantio. A planta do vídeo foi esta aqui, ó. Então vocês vão ver como ela estava no início, começando a surgir as raízes. Eu fiz o plantio, então ela já enraizando aqui, ó, a raiz entrando, o broto enorme, ó, terminando de crescer. Então dá para ver que o plantio já foi bem sucedido. Eu plantei também esta daqui, né? Também cortei a traseira como a outra, vocês vão ver. Plantei esta outra aqui e esta outra aqui que vai começar a surgir as novas raízes agora, ó, tá? Então todas essas foram recém-plantadas agora, né? Olha que bonito o broto, isso aqui é um broto. Elas enraizam, logo logo já vem a floração e ela tá bem pega no vaso, prontinha para ir para a loja, tá? No vídeo eu mostrei que eu tirei bastante dessas plantas que surgem no vaso, né? Essa aqui eu também fiz, mas olha como surge. Essas plantinhas se reproduzem muito, tá? E o ideal é que tire. Esta aqui, ó, que tá, né, tá até feio aqui, ó, com tanto, é de um vaso que tá ali no meio. E eu preciso dar uma limpada aqui, né? Logo logo a gente já faz esse serviço também. Vamos lá ver o procedimento do plantio. Pessoal, achei na bancada essa catleia, tá? Uma catleia bifolhada, tá bem grande. O pseudobulbo já deve estar perto dos 80, 90 centímetros. Tá cheio de mato aqui. Ela já saiu para fora do vaso e está emitindo raízes. Esse é o melhor momento para se replantar catleias bifolhadas, essas que o pessoal chama de caneluda, tá? Elas, ao contrário das catleias monofolhadas, esse tipo de catleia aqui, elas podem sofrer muito com replante dependendo do que acontecer com as raízes delas, tá? Então normalmente a gente tenta preservar o máximo de raiz e aproveita esse momento que ela está emitindo raiz nova, assim ela já enraiza no substrato, tá? Esse aqui é um broto, olha que bonito. Então eu vou retirar ela do vaso, retirar esse mato, essa traseira velha eu vou cortar e vou colocá-la no mesmo vaso, tá? Mas de modo que essas raízes fiquem para dentro. Vamos lá. Eu apoiei ela aqui no chão do barracão. Vou com cuidado destacar as raízes, tentar tirar tudo inteiro. Eu vou molhar aqui, tentar tirar tudo inteirinho, né? E esses matos aqui, na hora que ela estiver desenvasada, saem mais fácil, tá? Essa plantinha aqui, ó. Essa plantinha aqui é uma desgraça, tá? Vocês têm que eliminar o possível. Mas qual que é o problema dela?
ela tem um sistema radicular, né? A raiz dela é muito desenvolvida e às vezes a gente tenta puxar, ela não vem. Às vezes ela vem, que nem essa aqui, que está novinha, olha o tamanho da raiz, né? E outras, essas daqui, difícil vir, ela arrebenta, você vai tirar, ela quebra e depois ela rebrota. Então, tente tirar uma plantinha australiana, né? Virou praga aí nos orquidários. Vamos lá, eu vou molhar aqui e já vou mostrar para vocês. Bom, molhei. E aí eu vou falar por que a gente molha, né? Muitos devem saber, mas essa estrutura em volta das raízes, que é o velame, ele é muito rígido quando está seco. A gente molha, ele fica mais flexível. Isso ajuda a gente a evitar a quebra das raízes, né? Agora eu vou começar a soltar aqui, eu não consigo filmar e soltar ao mesmo tempo. Eu vou parar e vou soltar. Sempre acaba danificando um pouquinho de raiz, tá? É difícil a gente permanecer, deixar toda 100% aí. Mas a gente vai fazendo o possível. Vamos lá. Soltei. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, algumas delas ficaram danificadas, mas a maioria está inteira. Agora eu vou puxá-la do vaso. Vamos ver se eu consigo fazer isso segurando o celular. Não vai dar não. Vamos puxar aqui, peraí. Já deu a primeira soltada. Pronto. Tá quase. Só pendurado por essa raiz aqui. Deixa eu ajeitar ali, pera um minutinho. Planta fora do vaso. Agora eu vou mostrar para vocês essa raiz aqui. Essa raiz aqui, ó, é daquela plantinha lá em cima, ó. Essa. Todas essas que estão no horizontal. Vamos ver se agora, ó, meio solto assim. Olha lá. Olha o tamanho da raiz da planta. Vou arrancando aqui. É legal porque a pressão do vaso cessa e a gente consegue puxar elas inteiras. Essa aqui eu quero pegar inteira também, bem. Não, arrebentou. Mesmo assim. Mas aí a gente puxa ela por baixo. Ó, aqui eu arrebentei. Saiu a parte de baixo. Olha o tamanho das raízes delas, tá? Então, antes da gente tirar o substrato, mexer na planta, eu já dou uma limpada, tiro. Olha o tamanho disso, cara. Então, essa plantinha aqui, por conta que ela se multiplica muito e essas raízes bem desenvolvidas que ela tem, ela pega muito nutriente. A gente fica adubando a planta, ela fica pegando tudo nutriente para ela, porque ela é de crescimento rápido. Vou dar uma limpada, vou cortar aqui, ó. Onde a gente corta, né? A gente fica olhando a planta assim e fala, putz, onde eu vou cortar? É um vaso 17, tem um broto bom aqui. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4. E eu vou deixar... Deixa eu ver qual que eu vou deixar. Esse aqui também não tá meio sequinho, mas eu vou cortar aqui, ó. Vou tirar 3 ou 4 aqui. Cortei 4 pseudobulbo velho, ó. Mal tem folhas, tá? É uma traseira. E o que ficou da planta aqui são esses pseudobulbos que ainda estão bem desenvolvidos, né? Eu vou continuar tirando mato e vou ajeitar ela com esse substrato aqui no vaso novo. Eu não vou tirar ele, tá? Por conta que é uma cattleya bifolhada, eu tento mexer o mínimo possível na raiz. E aí eu vou colocar tudo isso aqui para dentro do vaso, do mesmo vaso que ela estava. Posicionei ela dentro do vaso, não adicionei nada ainda, ó, ela tá mole, solta aqui. Ela tinha umas raízes longas que eu coloquei de uma maneira circular aqui, né, que é o mínimo que a gente pode fazer para não quebrar. Agora eu vou colocar substrato novo em toda essa parte aqui. Coloquei o substrato, deixei ele bem firme. Tá? Que substrato que eu usei é a casca de pinos, número 2, que é o tamanho médio, esse tamanho aqui, ó, misturada com musgo, né, musgo picado, o esfagno, e casca de arroz carbonizado. É o meu substrato padrão, tá? Eu uso ele praticamente para tudo aqui. Então eu coloquei em toda a volta, fui deixando ele bem firme, ficou tão firme que a planta nem está estaqueada e está de pé.
Eu vou colocar ela na bancada e mostrar para vocês como ficou. Então aqui está, esqueci de falar, eu coloquei adubo, coloquei basacote, um pouco de bocache. Olha o tamanho da planta. Aqui dá para ver inteira, né? Então ela provavelmente é uma Cattleya gutata ou bicolor, tá? Não está com identificação, tá com um broto bem bonito vindo. E em poucos meses deve florescer. Como ela está emitindo as raízes novas, ela já enraiza no substrato novo e sente pouco o replante, tá? Isso é o que a gente faz. Cattleya bifolhada é o mínimo que a gente pode fazer. Pessoal, espero que tenham gostado das dicas, tá? É muito importante no caso dessas Cattleyas bifolhadas aproveitar esse momento de emissão de novas raízes para fazer o replante, tá? Quanto aos pseudobulbos que eu eliminei, o pessoal fala que no caso de Cattleya o mínimo é deixar 3. Eu não gosto de deixar o mínimo, tá? Eu deixo o máximo que eu puder, então eu escolhi ali o número que ela coubesse dentro do vaso, eliminei aquela traseira que tem os pseudobulbos sem folhas e mais desidratados, tá bom? Lembrando que as Cattleyas bifolhadas não são somente essas espécies, a bicolor, metistoglossa, né, gutata, os híbridos dela também, tá bom? Então às vezes a gente tem alguns híbridos entre essas plantas e o ideal é proceder nessa maneira, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, escrevam-nos e a gente tira as dúvidas aí, que o que a gente quer é que o sucesso de vocês, no cultivo de vocês, seja perfeito, tá bom? Um abraço, dê aquele like e até o próximo vídeo.